Então, senhores, seguinte, boa tarde a todos, certo? Então, aula de empreendedorismo, hoje inaugura o segundo bimestre. Então, qual que é o tema da nossa aula ali? Lê ali para mim, amado. Qual que é o tema da nossa aula? Prestação de contas, atividade com planilhas, abordagem sobre disciplina empresarial, conduta dos colaboradores, definição de funções, definição de gestões, definição de procrastinação. Certo, mas aí a minha preocupação, senhores, por favor, aproximem-se aqui, sente-se aqui. Sente-se aqui, chega perto aqui, certo? Senhoritas, aproximem-se. Então, assim, eu acho que o momento, assim, de você... E aí o professor tem essa compreensão, tá? Mas é justamente para nós fazermos a divisão do que é levar alguma coisa na brincadeira, do que é levar alguma coisa esporádica, certo? E do que é uma prestação de contas em relação a alguma coisa na minha vida que eu tenho que levar a sério. Não que você não tenha que levar a sério as outras disciplinas aqui da escola, pelo contrário, certo? Óbvio que o professor tem um entendimento que você é adolescente, que você está amadurecendo, que você quer se divertir lá na hora do intervalo, que você quer ficar aqui conversando com os colegas. O professor entende tudo isso aí. Então, o que eu havia dito aos senhores? Guarda aí, né? Nosso amigo Jesus Cristo, ele ensina lá no Evangelho de Mateus 5:7, você não serve a duas coisas ao mesmo tempo. Então, essa é uma aplicação para o trabalho e para qualquer outra coisa na sua vida. E aí, inclusive, a abordagem é até sobre o livro da sabedoria lá que o nosso outro amiguinho Salomão escreveu, certo? Então, tem hora de dormir, hora de acordar, hora de trabalhar, hora de divertir, hora de descansar, tudo tem uma hora. Então, por que o professor está dando essa aula aqui? Para vocês fazerem uma separação do que é algo sério, que você vai ter que prestar contas. Eu vou ter que prestar contas lá. Então, a gente vai ter trabalho, por isso que você vai ganhar um adicional à parte. Porque eu tenho que fazer essa prestação de contas em planilha para a direção da escola e para nós mesmos. Qual é o meu compromisso aqui com vocês? Qual é o meu compromisso com vocês? Prestar contas. Não só ensinar, prestar contas. Então é o seguinte. E não é uma bronca, é uma orientação. Tem uma sequência ali. Porque toda empresa, meninas, você conhece alguma empresa que não tem prestação de contas? Exemplo, eu vou na igreja, e na porta da igreja lá tem o que foi arrecadado, o tanto de valor, o que pagou de energia, o que pagou de água, o que comprou de vela, o que pagou o salário do padre, o que isso, isso e isso, certo? O governo, em tese, deveria funcionar assim. E o mais importante, uma empresa, aqui é uma aula do que, amada? Qual que é o nosso tema? Qual que é a nossa aula? Qual que é a disciplina? Empreendedorismo. A disciplina não é empreendedorismo? Empreendedorismo significa que você abriu uma empresa, certo? E uma empresa tem colaboradores. Uma empresa não tem colaboradores? Então, todos são participantes. Os colaboradores não têm que prestar contas em relação ao trabalho que eles realizam. Não é isso? Então, vamos até aqui. O que você entendeu como prestação de contas? Eu sei, são muitas respostas. Um de cada vez.
Calma, não fiquem ansiosos. Vou explicar. Então, o segundo ponto da aula, Matheus, é uma abordagem sobre uma disciplina empresarial. Graças ao Eterno, graças a Deus, graças a minha mãe ter me enforcado na infância, na adolescência, que eu fui lá trabalhar no meu primeiro emprego. Então, o que é disciplina empresarial? Você acha que o funcionário ele não faz parte da empresa? Faz parte. O funcionário, em tese, deveria... Aqui vocês... Eu conheço mais ou menos 41 anos de Brasil. Os caras vão dizer que o patrão é o malvadão, que o patrão é o bicho-papão e que ele só explora o empregado, que o empregado não ganha nada, é só explorado. Você vai escutar esse papinho aí a vida inteira, conhecendo aqui a nossa querida terra, certo? Mas, Mateus, se o empresário ganha, o funcionário, se ele tiver na mesma vibe, falando a linguagem aí nossa, ele também não pode ganhar, porque se a empresa cresce... Eu tive essa experiência, eu trabalhei numa empresa, a empresa tinha um tamanho, ela começou a subir, todo mundo que entrou no começo pegou cargo, subiu o salário, aqueles que tinham interesse, né? Foram subindo com a empresa. Então, não é só o empresário que ganhou mais. Os caras que estavam juntos no início também ganharam. Certo? Então, nosso segundo tema, uma abordagem sobre disciplina empresarial. O que é disciplina? Chegar no horário. Aí, todos os outros itens eu coloquei na lousa e está correlacionado no que eu estou falando aqui. Então, foco, disciplina, definição de comprometimento, definição de senso de rotina, certo? Agenda de roteiro de atividades. Eu tenho uma agenda, eu tenho um roteiro. Sabe qual que é o meu roteiro? Eu acordei cedo, eu sabia que eu tinha que estar aqui ao 12:30. O que é uma agenda? O que eu vou fazer hoje? Certo? E o que é o senso de rotina? O que nós falamos para os senhores na semana passada? Os senhores se recordam? Sobre a rotina. Então, vamos lá, vamos recapitular. A aula, o professor começou, eu expus o plano. Na verdade, eu monto a estratégia, vocês têm que executar e tal. E aí, dentro desse processo, os senhores vão aprendendo, não é assim? Então, qual que é a lição de hoje? Nós tínhamos um plano, executamos um plano, certo? Agora, não foi executado o nosso plano? Essa execução foi perfeita? Foi boa, mas ela não é perfeita. Foi boa, mas ela tem uma série de falhas. Foi boa, no entanto, porém, entretanto, tem uma série de falhas que nós estamos sentados aqui para nós aprendermos e nós irmos acertando com os nossos próprios erros, com visão em empresas e procedimentos que dão certo. Então você não vai inventar o modo operante de uma empresa, ele já tem aí, certo? Então vamos pegar qual que é o modus operandi de um Bradesco, qual é o modus operandi aí de uma empresa aí na Inocência Seráfico. Nós estamos aprendendo, nós não vamos inventar nada. Então os senhores têm que aprender. O que os senhores têm que aprender? E aí é uma conduta empresarial. O que é uma conduta empresarial? Não é ser o dono, é compreender como é que uma empresa funciona. Então, qual que é o cerne da aula de hoje? Qual que é o cerne? Qual que é o central da aula de hoje, gente? Thierry, como uma empresa funciona. Beleza, eu mais ou menos já entendi como uma empresa funciona. Então, qual é o meu papel de aprender como uma empresa funciona e como é que eu vou aprender a ser um empresário?
a ser um funcionário, a ser um colaborador. Exatamente. Então, é óbvio que o professor não nasceu sabendo. Eu também não. Eu estou aqui para orientar no sentido de você tem que aprender. Eu sei que você assiste muito Chapolin Colorado, muito Chaves. Assistiu muito Naruto? Assistiu muito Naruto na vida? O Naruto gostava de treinar, ou não? Certo? O Naruto não aprendeu sabendo. Eu sou da máxima, Rian, do Vegeta. Certo? Às vezes eu treino e eu quero melhorar só porque que eu tenho um Kakaroto na minha vida. Sabe o Kakaroto? O Vegeta só treina para ser melhor que o Kakaroto. Pega assim? Já pegou essa visão? Então, eu normalmente eu vou competir pelos outros. A minha forma de motivação, eu tenho raiva do cara. E eu não quero destruir ele, eu só quero ser melhor que ele. Tá claro? Certo? Vamos lá.